Na maior parte das vezes que a gente vê conteúdos como esse daqui, mude a sua vida em tantos passos, transforme a sua realidade, fazendo tantas coisas. Normalmente, quando a gente clica em conteúdos assim, a gente vê mais ou menos os mesmos conselhos simples, às vezes os mesmos conselhos bobos, talvez seja até um clickbait. Conselhos do tipo assim, acredite mais em você, tenha confiança no seu potencial, né? E a pessoa faz esse tipo de conteúdo que pode ser interessante, pode ser legal, mas no final das contas acaba não trazendo nenhum tipo de transformação para a gente. Por isso que eu gosto demais de estudar sobre desenvolvimento pessoal, leio muito a esse respeito, eu gosto muito de estudar sobre psicologia do comportamento, né? Da gente conseguir as coisas, porque eu sei que isso pode fazer uma transformação muito grande nos nossos negócios, a gente pode melhorar muito a nossa vida, mas eu sei que tem vários conteúdos assim, muito rasos a esse respeito. Por isso, eu gostaria de trazer algumas ideias para vocês desse livro aqui. Um livro extremamente, não sei se vocês conseguem ler aí, um livro extremamente importante se você quer realmente mudar de vida. Ele não é específico para isso, mas a gente aprende com grandes caras da história. O livro chama Inovadores, uma biografia da Revolução Digital, do Walter Isaacson, tá? O autor Walter Isaacson. Um livro meio grandinho, tá? Mas extremamente prazeroso da gente ler. E, enfim, eu gosto muito de ler sobre biografia, o que os caras que conseguiram realizar grandes proezas, em várias áreas, na área dos negócios, na área do esporte, na área, sei lá, de qualquer coisa, na área do conhecimento, o que essas pessoas tinham em comum, o que eu posso adaptar para a minha vida para eu conseguir resultados legais também, porque eu acho que encurta muito o caminho. Concorda comigo? Eu aprender com outras pessoas que erraram, que pisaram na bola, que, enfim, tentaram fazer de uma certa maneira e não conseguiram, descobriram outras maneiras e aí conseguiram. Existem padrões que a gente pode seguir, claro que a gente tem que adaptar isso para a nossa vida, para a nossa realidade, mas uma coisa eu sei, não tem a ver com motivação, tá? Por quê? Porque se tivesse a ver, se tivesse uma relação com motivação, você já teria mudado, eu já teria mudado, né? Mas não é isso que acontece. Por isso que eu não gosto de vídeo simplesmente motivacional, porque pode ser interessante, você está meio para baixo, você, né, recebe lá uma descarga de dopamina e você acaba às vezes fazendo coisas que é melhor você ver do que obviamente não ver, mas isso não traz uma transformação real para a nossa vida. Então, eu quero compartilhar com vocês 8 ideias que eu tirei desse livro aqui sobre os inovadores e algumas outras coisas que eu quero dar o pitaco meu, na minha humilde experiência de vida, de como que a gente pode mudar de verdade. Como eu sempre digo aqui, esse conteúdo não vai ser um conteúdo raso. Então, pega lá um papel e uma caneta para você poder anotar todas as informações que eu vou passar aqui para você, ou então salve esse vídeo para você poder ver depois, tá? Eu estou falando sério. Talvez esse vídeo não apareça mais para você, você vai se perder, nunca mais você vai conseguir achar isso aqui se você quer realmente mudar de vida, quer transformar a sua realidade, você quer ganhar mais dinheiro, quer melhorar a sua saúde, uma série de coisas. Eu vou compartilhar algumas coisas aqui para você. Alguns insights que eu tirei do livro aqui, são 3 basicamente, e eu vou destrinchar esses 3, eles vão virar 8 no decorrer desse conteúdo aqui. Esse conteúdo não vai ser um conteúdo muito longo, porque eu quero ser breve para você poder aplicar essas coisas na sua vida. 3 insights que eu tirei do livro Os Inovadores, tá? Primeira coisa que logo de cara você vai ver em todas as biografias, todas as histórias dessas pessoas, essas grandes personalidades, né, que o Isaac ele mostra pra gente, né, o autor mostra pra gente é o seguinte: grandes transformações mesmo, né, aquelas transformações disruptivas, elas não nascem de gênios isolados. Todos esses caras aqui foram gênios, com certeza. Mas eles tiveram outras características também. Algumas dessas pessoas, se você for olhar o histórico, você nem vai achar que são gênios, mas são pessoas obstinadas. Muito obstinadas, chatas. Sabe pessoas que são chatas muito mais chatas que os próprios problemas? Os problemas ela vão, bate nelas e tá falando, então tá, então você vai ver o que eu vou fazer. E a pessoa é chata no bom sentido, né? De continuar fazendo as coisas. Muitas dessas pessoas acabam tendo essa característica. Então, grandes transformações, elas nascem não desses gênios isolados, mas de sistemas bem construídos. Essas pessoas, que elas tinham em comum era sistema, elas tinham um modo de pensar diferente das outras pessoas. Elas não levavam a vida de uma forma aleatória. Elas faziam as coisas de uma forma muito metódica e, por conta disso, com certeza, elas conseguiam ter resultados muito diferentes. Outra coisa que eu sempre falo aqui dessa importância, que a nossa identidade, ela precede as nossas realizações.
como a forma como você se enxerga vai ditar como você vai se relacionar com as pessoas, como você vai agir, os livros que você vai ler, enfim, toda a forma que você vai existir enquanto ser humano tem a ver com a sua identidade. Então é importantíssimo antes de qualquer coisa. Por isso que não adianta as pessoas procurarem apenas modelo de negócio para ganhar dinheiro ou uma série de coisas, o que quer que seja importante para você. Antes de qualquer coisa, você tem que ter sua própria identidade muito bem formada, saber realmente quem você é. Por isso que eu gosto muito de estudar sobre desenvolvimento pessoal. Eu falo aqui para os nossos alunos, eu e a Rita, né, a gente dá mentorias, a gente faz uma série de coisas, né, consultorias, e o que a gente fala é, dificilmente você vai conseguir fazer com que o seu negócio seja maior do que você mesmo. Você tem que se enxergar, e não só se enxergar, você tem que ser a pessoa necessária para fazer as coisas acontecerem. E tudo isso tem a ver com a nossa identidade, eu vou destrinchar isso aqui no conteúdo. E a outra coisa, o desconforto e o erro são parte do processo criativo. Desconforto e o erro, as pessoas erram, pisam na bola, tentam e não conseguem, isso aí gera desconforto. A maior parte das pessoas o que faz, desiste. A maior parte das pessoas o que faz, joga a toalha. Esses caras aqui, né, aqui no livro, eles não fazem isso. Então, esses 3 insights foram eu acho que os principais que eu tirei, né, de todas essas histórias, são várias e várias histórias, e eu quero trazer algumas coisas de como é que a gente pode utilizar isso para a gente transformar a nossa vida. Por isso que eu separei em 8 passos aqui. Então, eu espero que você tenha pegado lá o papel e a caneta, nessa breve introdução que eu fiz aqui do conteúdo, para você poder anotar todos esses passos, se o teu intuito é realmente transformar a sua vida. Vamos começar pela identidade, que eu acho que é a coisa mais importante. Se você não sabe quem você é, se você não sabe pelo que você luta, quais são as suas diretrizes básicas, né? Por que você acorda pela manhã com vontade de fazer as coisas, tire o seu cavalinho da chuva que as coisas muito provavelmente não vão acontecer, a não ser que aconteça por sorte. É claro que a sorte existe, mas eu não dependeria da sorte se eu fosse você. Então vamos lá falar a respeito da identidade. Identidade vem antes dos nossos objetivos. É importante a gente ter objetivos? Com certeza. É importante a gente ter metas? Com toda certeza. Mas o mais importante do que isso é saber quem você é. É quem você se torna nesse processo. Por isso que é importante a gente ter essas bases sólidas e você saber realmente quem você é. Talvez você nunca tenha se feito essa pergunta. Né? Por que eu existo? O que eu estou fazendo aqui neste planetinha chamado planeta Terra? Existe um porquê de você estar aqui, existe um porquê de eu estar aqui, existe um porquê de você estar assistindo esse vídeo até agora, existe um porquê deste conteúdo ter chegado até você. E eu espero que você aproveite essa oportunidade para você analisar quem você é, qual é a sua identidade de verdade. E todas as suas ações, elas precisam estar alinhadas com essa identidade. Porque senão você vai ter um negócio chamado dissonância cognitiva ou paralaxe cognitiva também, que é as suas ações elas não correspondem àquilo que você acredita que você é. Então, se você é uma pessoa que acha que você é uma pessoa azarada, que você acha que você é uma pessoa desorganizada, as suas ações vão tender a acontecer isso. Por mais que você queira mudar, por mais que você queira ter motivação, não vai acontecer se você não se identificar com isso. Então, é uma das coisas mais importantes. Isso eu aprendi no livro Psicocibernética. É um livro super legal, difícil de você achar, não existe mais edição, pelo menos que eu saiba, até o momento que eu estou gravando esse conteúdo. Gostaria muito que alguma editora republicasse, é um livro muito antigo, acho que é da década de 50, mas a forma como a gente se imagina vai ditar o nosso comportamento. Então, cuidado, muito cuidado, eu vou falar sobre isso também, com cuidado com as coisas que você coloca dentro da tua cabeça, cuidado com a forma como você se enxerga, tá? E agora já vem aqui, eu nem sabia que era o segundo, mas é o segundo item, tá? Presta atenção em tudo que entra na sua mente. Tudo vai comunicar alguma coisa para você, né? Você se torna, presta atenção nisso, aquilo que você consome. É claro, a comida que você come, aquilo que você bebe, tudo isso é importante para você entender que você vai transformar o seu corpo. Mas e a nossa mente? O que é que você está consumindo? Você está consumindo programas de televisão altamente questionáveis, nem vou entrar no mérito aqui de o que é bom, o que não é. Tem gente que fala, nossa, né, não pode mais nada. Agora não é isso. Você pode se divertir, você pode ter o seu momento de distração, não tem problema nenhum. Mas muito cuidado com o que você consome. Tem gente que
viciada em ficar assistindo esses noticiários, sabe? Esses noticiários que você torcer sai sangue, pegar a televisão, dar uma espremida, sai sangue. E aí a pessoa fica completamente obstinada em achar que se ela puser o pé fora de casa, ela vai acontecer algum tipo de violência com ela, ou que o mundo está cada vez mais violento, o que não é verdade. É um livro do Steven Pinker, que é o Enlighten Me Now, acho que tem uma tradução também para português, que mostra com base em dados que o mundo está ficando cada vez menos violento, que nós estamos, enquanto seres humanos, nós estamos aprendendo a conviver cada vez mais em sociedade. Você pode discordar de mim, mas tá não sei o quê. Cara, claro que existem problemas. Mas enquanto sociedade a gente não mata mais as pessoas, como era no Velho Oeste, lá nos Estados Unidos, por exemplo, na Roma Antiga, tivesse uma desavença, você chamava o cara para um duelo lá de espada e resolvia a parada lá. Nós não fazendo mais isso, né? O cara roubava um cavalo e era condenado à forca. Então a gente está vivendo uma sociedade um pouco melhor. Então tomar cuidado com as coisas que a gente consome. Noticiários, programas, sabe, músicas, qualquer tipo de coisa, mas você precisa ter essa ideia realmente do que está entrando dentro da sua cabeça. Não vou consumir. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu e a Rita, a gente não consome de forma nenhuma. A gente nem tem TV aberta aqui. Então a gente consome os programas que a gente quer. Né? Não interessa, não vejo. Na internet é a mesma coisa. Evitar uma série de tipos de problemas. Porque isso vai transformar, inclusive, a nossa biologia. A gente vai produzir cortisol, a gente vai ficar cada vez mais estressado e uma série de coisas a gente não vai produzir, né, de uma forma de ser uma pessoa que rende, né, enquanto ser humano. Isso é um grande problema. Então, cuidado, presta atenção em tudo que entra na sua mente. Essa é a segunda forma de você mudar. Tá? A primeira, como a gente já falou, é entender a sua identidade antes de você querer ter objetivos maiores. Tá? E a segunda, presta atenção em tudo que entra na tua mente. Thiago, isso eu já sei, mas você está fazendo isso? Você está bloqueando as coisas que são ruins para você? Fica muito atento e vigilante nisso, que são uma das principais coisas que você pode fazer. Beleza? Terceira coisa que eu aprendi lá, e como é que a gente pode aprender a transformar a nossa vida completamente, tá? Terceira coisa é pequenos sistemas, isso é muito, eu já falei, né, a respeito da metodologia e a obstinação que essas pessoas tinham, né? Pequenos sistemas vencem explosões de esforço. Tem gente que é muito empolgado, e é uma coisa que eu trabalho muito aqui com as pessoas, eu e a Rita, a gente vê pessoas que chegam e a gente mentora, a gente ensina, a gente vê que as pessoas ficam super empolgadas em fazer as coisas, e normalmente eu sei que isso é uma espécie de uma vela, né, que tem a combustão muito rápida e normalmente depois de um certo tempo ela apaga muito rapidamente. Isso é meio que a média das pessoas que vêm, não, Thiago, que legal, vou fazer, eu falo para fazer 2, 3 coisas, não vou fazer 2, 3 coisas, eu vou fazer 10, vou fazer 20, vou fazer 3, 4 dias depois eu vou estar, né, com burnout, está acabada, não consegue estar desmotivada e acaba não fazendo nem 2, nem 3. Isso é um grande problema. Então, não é interessante você ter essas explosões de você fazer as coisas de grandes esforços. O que você precisa? Pequenos sistemas. Você vai acordar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, pequenas coisas, mas repetido todos os dias, todos os dias, todos os dias. Você quer ser uma pessoa mais sábia? Não sei se você sabe, mas é uma coisa muito importante para você ser uma pessoa sábia, é você ler, o hábito da leitura. Inclusive, indico que você leia esse livro aqui, Os Inovadores, tá? E vários outros livros que eu trago aqui para vocês. Mas se você não tem esse hábito, não adianta você querer, não, eu vou começar agora a ler 50 páginas por dia. Eu tenho tempo, vou ler 50 páginas por dia. Você não vai fazer isso. Começa com 3, 4. Começa com 3, 4 páginas, se você não tem esse hábito. Eu tenho o hábito de ler 30 páginas todos os dias. Tem dias que eu não consigo fazer isso por conta de uma série de coisas. Mas é um hábito que eu adquiro. Eu consigo ficar 1 hora, 1 hora e meia lendo sem problema nenhum. Tem gente que não tem. O cara começa a ler, depois de uma parte o cara já pega o celular, ele já levanta para, sei lá, pegar água na geladeira. A gente tem um problema de atenção muito forte, né? Mas se a gente faz todos os dias, a gente tem um sistema, as coisas acontecem. No caso de negócios, você tem um sistema para você conseguir adquirir clientes de uma forma que você não tem que ativamente só ir atrás deles. Não tem nada demais você ir. Eu realmente recomendo também que você faça isso. Mas você tem um sistema de captura de lead, você sabe como é que você faz marketing para levar a sua mensagem para as pessoas conhecerem aquilo que você tem para oferecer? Você está fazendo isso todos os dias? Você está fazendo acompanhamento com as pessoas todos os dias?
Eu preciso melhorar minha saúde. Você está fazendo atividade física todos os dias? Você tem cuidado da sua dieta todos os dias? Não precisa ser uma coisa radical. É simplesmente você adotar hábitos saudáveis, nesse caso, todos os dias pequenas coisas. Não é nada tão absurdo. E quem vence pensa no longo prazo. Não é uma coisa assim, sabe, de querer fazer muitas coisas. E eu vejo que muita gente se perde por conta disso. Então, terceira coisa, pequenos sistemas. Adote pequenos sistemas. A Rita fala muito sobre isso também. Como é importante a gente ter pequenos hábitos todos os dias. Isso vai virar como se fosse juros compostos. Depois de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, sua vida vai estar completamente diferente. Tá? Então essa foi a terceira coisa. Espero que você esteja anotando aí. Quarta coisa, tratar o desconforto como um sinal de crescimento, né? Como um indicativo de expansão. Todas aquelas pessoas ali passavam por desconforto, passavam por descrédito, várias dessas pessoas, as pessoas zombavam delas, inclusive depois da morte. Muitas foram só reconhecidas ali depois que elas morreram, depois de anos. Mas elas estavam enxergando alguma coisa que quase ninguém estava enxergando. Então, se você tem um senso de missão, se você tem essa identidade que eu falei lá no primeiro item, né? Se você sabe para onde você está indo, continue fazendo. E tenha entendimento que vai ter desconforto. Problemas vão acontecer, aliás, só vai acontecer problema se você estiver agindo. Se você não agir, não vai ter problema nenhum. Por isso que as pessoas preferem ficar paradas, ficarem ali. Não vou nem fazer, porque se eu tentar e não dar certo, nossa, vai dar uma dor de cabeça, vou ficar desconfortável. Sim, desconforto esse é um indicativo de expansão. É sinal que você está crescendo. É claro que você não precisa ser uma pessoa teimosa. Se você está vendo que não está dando certo, você baixa e fica batendo em ponto de faca por, sei lá, meses e as coisas não estão funcionando, busca conselho, veja outras pessoas que também tentaram fazer a mesma coisa que você. Enfim, estou dizendo para você continuar e persistir no erro. Já fiz vídeos a esse respeito também. Tem gente que confunde isso. Confunde teimosia com obstinação em conseguir ter resultado. Mas entender que o desconforto faz parte e é um sinal de crescimento. Quinta coisa, transformar o seu ambiente. Isso é muito importante. Uma coisa que eu anotei aqui, que o ambiente alinhado com a pessoa que você quer ser, né, que você quer se tornar, reduz a fricção e aumenta a consistência automaticamente. Como é que está o ambiente que você está trabalhando? Quais são as pessoas que você convive? É caótico? Não é? Claro que é possível você conseguir vencer em um ambiente caótico. É possível. Tem pessoas que moram em favelas, tem pessoas que moram em situações super complicadas, tem pessoas que moram com pessoas que são complicadas. É possível vencer? É possível a gente conseguir contornar tudo isso? Claro que é possível. Existem vários exemplos a esse respeito. Algumas dessas pessoas aqui do livro também. Mas você concorda comigo que é muito mais fácil você reduzir a fricção, reduzir o atrito, né? Ter um escritório bem limpo, deixar de lado pessoas que te colocam para baixo. Mas são meus amigos, Thiago, é pessoa da família. Dane-se, não tem problema nenhum. Corte relação com pessoas que te puxam para baixo. Mas isso não é muito radical? Mas isso faz parte da minha identidade. Eu não me relaciono com pessoas que me puxam para baixo. Eu não me relaciono com pessoas que não têm a mesma visão de alinhamento que eu tenho. Eu quero chegar... Perdão. Eu quero chegar em um lugar, se essas pessoas não estão alinhadas comigo, né, eu vou deixá-las de lado. E não tem problema nenhum nisso. Faz parte do natural, né, do nosso convívio enquanto sociedade. Então, pensa muito bem nisso. Começa a transformar o seu ambiente. Se você não tiver condições... Thiago, eu moro com os meus pais, meu marido é muito complicado, a minha esposa não me apoia. Estou falando para você de se divorciar, nem deixar de morar com seus pais, se não for o caso, não é isso. Aí tudo bem, aí você vai ter que, né, se virar nos 30 e fazer as coisas acontecerem. Mas aonde você está, deixa o mais confortável possível, deixa o mais limpo possível, deixa de uma forma que você energeticamente fique mais confortável. Beleza? Então essa foi a quinta coisa, transformar o seu ambiente. Sexta coisa, matar a versão antiga de você. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente deixa de ser... Inclusive, eu trouxe em outro conteúdo aqui o livro lá, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, lá do John Dispenza. Uma das coisas que ele fala é sobre a questão da nossa narrativa pessoal. São as histórias que a gente conta para nós mesmos. Né? O que que a gente precisa deixar de ser. Se você é uma pessoa preguiçosa, se você é uma pessoa que não se exercita, se você é uma pessoa que não come bem, se você é uma pessoa que não está preocupada em expandir, em crescer, você precisa matar essa pessoa dentro de você. E você faz isso através de uma narrativa interna, uma narrativa pessoal. E isso vai forjar o quê?
a sua identidade, que a gente comentou lá no primeiro item. Por isso que tudo leva, por isso que eu trouxe lá, elenquei os 3 principais. A primeira é a respeito de identidade, é quem você se enxerga. Mas para isso, você tem que ter essa narrativa pessoal, essa história que você conta. E tem coisas que você não pode permitir você mesmo fazer, para você não se sentir desanimado ou desanimada e o seu cérebro te sabotar. Porque o meu cérebro joga contra a gente, é bizarro, né? Imagina, você não vai dar conta disso não. Que isso? Onde já se viu? Você não tem capacidade para isso. E aí você tem que reforçar, não, eu tenho, porque eu estou fazendo, eu estou me tornando, sim, eu vou fazer. E essa narrativa interna vai construir uma identidade e vai matar o você antigo, que você precisa, como uma fênix, né, surgir das cinzas e se tornar uma pessoa diferente. 7ª coisa, a gente precisa assumir a responsabilidade radical. Tudo que não mudou ainda, de alguma forma, é sua responsabilidade. Se as coisas não estão da maneira que você gostaria, muito provavelmente é porque você ainda não se tornou a pessoa que você precisa ser e ainda muito provavelmente é porque você ainda não fez as coisas que você sabe que você precisa fazer. Você não mudou ainda as coisas que precisam ser mudadas. Como que você faz isso? Você precisa ter uma responsabilidade radical. Não, é comigo. A bola está comigo, eu vou fazer acontecer. Tem dias que a gente às vezes não consegue, a gente se compromete a fazer as coisas, a gente não consegue, por uma série de coisas. Mas na maior parte do tempo, 80% do tempo, você precisa ter uma responsabilidade radical de você se comprometer com aquela melhor versão de você, com aquela pessoa que você precisa se transformar. É isso que essas pessoas faziam e por isso que elas conseguiam ter o resultado que elas tinham, que elas tiveram. Então, assuma a responsabilidade. Mas o governo está dificultando a minha vida. Com certeza, os governos dificultam, ainda mais certos tipos de governo, né? Dificultam demais a nossa vida. Mas meus amigos, meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meus filhos, cara, existem grandes problemas a esse respeito. Só que naquilo que compete a mim, naquilo que compete a você, você tem que ter uma responsabilidade radical. Não vai dizer, mas a minha infância, Thiago, foi uma infância muito difícil. Pode ter sido, eu não conheço você, não sei como é que foi a sua infância. Eu conheço pessoas que tiveram infâncias extremamente difíceis, mas que conseguiram dar a volta por cima, porque também tiveram uma responsabilidade radical e fizeram as coisas acontecerem. E a 8ª coisa para a gente terminar, mas não vai embora do vídeo ainda, porque no final eu quero fazer uma pergunta para você, tá? E aí você precisa responder para você mesmo, você responder para mim, mas para você se transformar completamente. Construa prova diárias dessa identidade. Isso é muito importante. Você quer se tornar aquela pessoa, né? Só que você tem que ter evidências concretas. Alguns exemplos que eu dei aqui. Você não tem que falar assim, quero ser disciplinado. Não é isso, né? Agora, o que você tem que fazer? Todos os dias eu faço algo que prova a minha disciplina. Eu acordo sempre no mesmo horário, eu vou ler aquela quantidade de páginas todos os dias, não interessa, vou ler aquela quantidade de páginas todos os dias. Eu vou me exercitar tantos minutos, tantas horas por dia, eu vou fazer tantas ligações para os clientes todos os dias, eu vou, sei lá, qualquer coisa. Não adianta só você... É importante essa questão da mentalização, de você ficar repetindo, pode ser importante. Só que aquilo que eu falei, se você não faz, se você não pratica, você vai ter uma dissonância cognitiva. O teu cérebro vai falar, é nada. Você imagina que você é isso daí. Olha isso, você está falando uma coisa, mas você está agindo de uma forma diferente. Então, qual que é o segredo? A gente agir, a gente ser a pessoa de verdade. Né? Então, não adianta você falar, eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa disciplinada. Quando você não pratica disciplina, você vai enlouquecer, você vai parar lá no CAPS daqui a pouco. Então, o que você tem que fazer? Coisas que vão te disciplinar. Né? Eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa saudável. O que você faz? Se entope de comida processada, não come comida de verdade, uma comida natural, uma comida que vai te dar energia, que se entope de refrigerante, se entope de salgadinho, coisas com muito açúcar. Né? E aí você fala, eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa... Não é. Então é muito mais fácil você praticar aquilo que você fala e naturalmente, você nem vai precisar ficar falando. Né? Naturalmente você vai acabar se tornando essa pessoa, tá bom? Por quê? Coisa que eu anotei aqui, e é falado ali no livro também. O cérebro, não é falado desse jeito, mas é uma coisa que eu anotei aqui para mim. O cérebro acredita no que você repete e no que você comprova. Então a ação vai validar a sua identidade.
as tuas ações, vai validar essa identidade, que é tão importante que isso sim é falado ali no livro. As pessoas elas se enxergam já como sendo as pessoas merecedoras daquele prêmio que elas querem buscar, que é a conquista dos objetivos delas. Tá? E para a gente terminar, eu quero fazer uma reflexão aqui para você, fazer uma pergunta que talvez seja uma das perguntas principais que você pode fazer na sua vida. Quem você vai continuar sendo quando esse vídeo acabar? Porque tudo tem a ver com essa pessoa que você quer ser. Quem você vai continuar sendo quando esse vídeo acabar? Você vai continuar fazendo as mesmas coisas que te puxam para baixo? Você vai continuar pensando da mesma forma que você pensa e continuar tendo os mesmos resultados? Ou você vai querer mudar? Ou você vai querer se transformar numa pessoa melhor? Né? Eu espero, do fundo do meu coração, que esse vídeo tenha acendido alguma coisa em você, em várias dessas 8 coisas que eu falei, das 3 coisas que eu tirei aqui do livro. Eu espero que tenha acendido alguma coisa aí e tenha, sei lá, despertado alguma ideia em você de coisas que você precisa mudar na sua vida, beleza? Vou deixar então recomendado aqui para vocês, para quem quiser, tá? Não é sobre transformação, não vai falar das 8 transformações, tá? Mas são coisas, são ideias que eu tirei desse livro aqui. Tá? Os Inovadores, uma biografia da Revolução Digital, do Walter Isaacson. Tá? É um livro muito legal para quem gosta de aprender com outras pessoas, aprender com os erros. Acho que é muito mais fácil a gente aprender com erros dos outros do que a gente ir lá, né, dar cabeçada e aprender com os nossos próprios erros. Isso é uma forma de a gente ser mais inteligente. Tá? Então eu espero que você tenha gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Dá uma olhada na descrição do vídeo também. Vai ter uma playlist lá, na verdade são várias playlists sobre desenvolvimento pessoal, onde eu falo mais sobre essas coisas para a gente se transformar em pessoas melhores. Falo sobre criação de conteúdo também, sobre negócios, você que quer aprender a ganhar dinheiro, seja na internet, seja fora dela. Tem também uma videoaula gratuita minha, onde eu mostro os melhores sistemas para você que quer monetizar, quer ganhar dinheiro, transformar o seu conteúdo, o seu conhecimento, na verdade, suas habilidades em um produto. E como é que você transforma esse produto em um negócio, tá? Só colocar lá, o link vai estar na descrição do vídeo aqui. Só você colocar o seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp para você receber, né, a aula. Você vai ser direcionado direto aqui para o YouTube, para uma aula. Tem, sei lá, tem vários, não lembro quantos minutos é. Você vai aprender várias e várias coisas. Se você quiser, você pode comprar um dos nossos produtos também, fazer parte do nosso hall de alunos. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? E se você puder também, deixa um comentário aqui, dizendo o que você achou, se você concorda, se não concorda comigo. Vou ter um grande prazer em ver, em ler também, né, aquilo que você tem para falar. Um forte abraço para você e até o próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.